Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais, você que tem seguido conosco nessas séries de mensagens. Hoje nós estaremos dando continuidade, à série de mensagens sobre como desenvolver uma vida poderosa de oração. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 11, no versículo 1. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 11, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Quando nós olhamos para este texto da palavra de Deus, quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que o pedido mais importante feito pelos discípulos a Jesus era que os ensinasse a orar, como está descrito neste texto de Lucas 11:1. Na atualidade, porém, a preocupação não tem sido mais a mesma demonstrada pelos discípulos, de saber como orar, apesar que alguns ainda não o sabem. E isso é comum, nós encontrarmos dentro de nossas igrejas, no meio do nosso povo, pessoas que ainda não sabem orar. Mas sim, a preocupação era de saber como orar de forma eficaz. Essa é a maior preocupação nossa nos dias de hoje. Não a de pedir, de aprender como orar, mas sim de saber como orar com eficácia, com eficiência. Para isso, então, muitos têm buscado modelos e planos práticos que os auxiliem neste processo. Tiago, portanto, nos apresenta que algumas orações são eficientes e que nos leva a entender que existem outras orações que não são eficientes. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A realidade atual, meus irmãos, é que muitos não têm orado de forma eficiente. E isso é muito triste, pois só de imaginar que se todo crente orasse de forma eficaz, o quanto da realidade à nossa volta não teria sido mudado já? Imagina se toda a igreja orasse de forma eficaz, buscasse ao Senhor com poder, com força. Quanto da realidade das nossas cidades, dos nossos bairros, da localidade onde nós estamos já não teria mudado? Por isso, neste estudo, nós vamos trabalhar com o objetivo de ajudá-los a revolucionar sua maneira de orar. Entretanto, é importante é importante recordá-los de dois princípios preliminares para que nós possamos adentrar então nesse processo de oração eficaz. E hoje nós estaremos falando sobre as diretrizes para o início de uma vida de oração poderosa. E aí, para isso, nós temos dois princípios básicos. O primeiro princípio é a leitura regular de uma quantidade significativa das Escrituras. E certamente isso é essencial para a sua vida de oração. É impossível desenvolver a oração poderosa sem associá-la às promessas da palavra de Deus, como apresentado em Romanos 10, 17, quando Paulo fala o seguinte: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não há vida poderosa de oração sem um conhecimento crescente da vontade de Deus. Em seus ensinos, Jesus afirmou que o crente deve viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. João, em sua primeira carta, nos apresenta como a palavra de Deus é importante na oração. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14 e 15, diz o seguinte: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus.
Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Por isso mesmo, quando conhecemos a palavra de Deus, então conhecemos a sua vontade e dessa maneira saberemos como orar. Com o intuito de assegurar que você tenha uma vida poderosa de oração, duas sugestões baseadas na palavra de Deus são propostas para nós. A primeira é: tire um tempo para ler e meditar a palavra de Deus diariamente. E a segunda é: anote o que Deus lhe falou. Quando você lê a Bíblia, quando você lê as Escrituras Sagradas, você abre, leia, procure seguir uma sequência de textos e anote tudo que você encontrar. Desta maneira, você estará meditando na palavra de Deus e permitindo que ele fale diretamente ao seu coração. O segundo princípio que nós encontramos aqui é familiarizar-se com as diretrizes e os princípios bíblicos básicos para a oração poderosa. Então você precisa estar familiarizado. Nós já falamos sobre isso em mensagens anteriores, sobre alguns princípios, falamos como deve decorrer, né? Alguns pontos importantes que devem conter e existir na oração. Por isso, assim como para tudo na vida existem alguns princípios básicos a serem seguidos, em relação à oração, meus irmãos, não é diferente. Para que ela tenha uma eficácia, para que seja uma oração eficaz, também existem padrões definidos. E segundo Gregory Friesel, ele diz o seguinte: somente quando seguimos as regras de Deus, seu poder será liberado. Então nós vamos ver a seguir 3 diretrizes e 8 princípios para uma oração poderosa. As 3 diretrizes são as seguintes: 3 diretrizes práticas para uma oração poderosa. Primeira, esteja preparado para dar a Deus o melhor do seu dia. A quantidade de tempo com Deus é de suma importância. Então você tem que escolher o melhor momento, o melhor horário e separar este tempo para Deus. Segundo, tenha como o propósito experimentar uma vida de oração balanceada. Nós já falamos sobre isso em mensagens anteriores. Você tem que ter uma vida equilibrada entre oração, estudo da palavra, momento com Deus, tempo com Deus. Você tem que balancear isso no seu dia a dia. E esteja familiarizado com os 5 tipos de oração que mencionamos na mensagem anterior a essa. E deixe Deus guiar você através deles. Terceiro ponto que nós temos aqui é: peça a Deus diariamente que o ensine a orar. Como os discípulos fizeram em Lucas 11:1. Não perca tempo, peça ao Senhor, ensina-me a orar, Senhor. Não permita que a sua vida de oração caia na rotina sem graça, mas busque um encontro estimulante com Deus. E agora nós vamos entrar nos 8 princípios. Então, dentro dessas 3 diretrizes, nós temos 8 princípios básicos para que nós possamos ter uma vida poderosa de oração. O primeiro princípio é: ore com atitude de autoridade e confiança em nome de Jesus. Nossa aproximação com Deus precisa ser feita em nome de Jesus e confiando no seu perdão, sabendo que ele nos convida a orar. Jesus está nos chamando para falarmos com ele, para termos um momento de comunhão e adoração com ele. João capítulo 14, verso 13 e 14 diz o seguinte: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Nossas orações devem ser feitas na certeza de que Jesus vai responder, como está descrito em Hebreus 4:16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4:16. A diferença, meus irmãos, se encontra no fato de que quando nos aproximamos de Deus em oração em nome de Jesus, a autoridade que usamos é a dele e não a nossa.
Quando eu oro e eu peço ao Senhor tudo em nome de Jesus, eu não estou usando da minha autoridade, estou usando da autoridade de Jesus, porque é apenas através da autoridade dele que as coisas nos são concedidas. Porque é nele que nós temos autoridade, é nele que está residindo todo o poder. Conforme também coloca bem claro, bem inteligível para nós, Gregory Friesel. Ele diz: nunca diga eu não posso ser intercessor de poder, quando Deus diz que você pode. Olha que palavra maravilhosa. O segundo princípio, então, que nós temos é gaste tempo de qualidade, permitindo que Deus o sonde para que esteja limpo de qualquer pecado ou impedimento. O sábio Salomão nos apresenta o seguinte pensamento em Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Algo muito interessante de usar neste ponto é que é um guia de confissão. Ou seja, você fazer um caderninho ali onde você vai anotando e tentando buscar os pecados que te incomodam, que te atrapalham. Através dessa prática, você terá certeza de que Deus ouvirá suas petições. É extremamente importante que sua confissão e arrependimento sejam feitos de forma completa e sem pressa. Terceiro princípio, então, peça especificamente que Deus o encha e o unja com o seu espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Neste texto, meus irmãos, Paulo deixa claro a importância de encher-se com o Espírito Santo, pois você está prestes a embarcar em um ministério que requer o poder do Espírito Santo. E não dá para ficarmos afastados dele, porque o tempo todo nós seremos provados, pressionados, nós estaremos sendo oprimidos, e através do poder do Espírito Santo é que nós podemos vencer. Então, dispõe-se a ser sensível aos toques de responsabilidades que Deus lhe dá à medida que você ora. Você já ouviu isso? Pessoas que dizem o seguinte: nossa, nessa madrugada o Senhor me incomodou de tal forma para eu não consegui dormir enquanto eu não levantei e eu não orei por fulano de tal. Isso acontece porque essas pessoas, elas estão tão sensíveis à voz de Deus que elas sabem e elas entendem no momento certo, na hora certa, o que elas precisam fazer. Romanos capítulo 8, verso 26, Romanos 8, 26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O princípio número 4 que nós encontramos então é: comprometa-se a orar com fé e expectativas genuínas. No Evangelho de Marcos, encontramos uma ilustração proferida por Jesus que exemplifica a oração com fé e expectativa. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. Marcos capítulo 11, verso 22 a 24. Somente através, então, meus irmãos, de uma fé genuína é que se obterá o poder de Deus. Use a palavra de Deus para saber a sua vontade em oração. Hebreus capítulo 11, versículo 1, deixa isso claro para nós. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, lembrem-se sempre que a fé deve ser uma escolha e não somente um simples sentimento. Tá bom? Quinto princípio, então. Peça a Deus que impeça a influência de Satanás sobre você.
Algo que você precisa ter sempre em mente é que quando entramos na presença de Deus, pode ser, quando nós entramos na presença de Deus, isso se compara a um soldado entrando num campo de batalha. A nossa mente, ela vai ser comparada a esse processo do soldado no campo de batalha. Por quê? Assim que a gente entra, nós passamos a fazer parte deste exército de oração que está intercedendo, clamando, buscando e lutando espiritualmente por nós e por outros. Assim, é de extrema importância que você esteja certo de estar usando os equipamentos adequados para uma guerra. E quais são esses equipamentos? Efésios capítulo 6, versículo 11. E eu quero ler esse texto na Bíblia na linguagem contemporânea, a mensagem, porque o texto traz para a gente assim, uma clareza muito boa para este momento. Olha o que diz o texto. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Gregory Friesel ainda acrescenta isso o seguinte: oração não é só como nos preparamos para a batalha. A oração, ela é a batalha. Ainda, um sexto princípio que nós vemos no texto: peça a Deus fervor em oração. Não adianta simplesmente orar. Você tem que ter uma vida fervorosa. Fazer jejum periodicamente pode ajudar você a ser mais fervoroso e poderoso na oração. Vejamos o que Jesus fala sobre isso com seus discípulos. Marcos capítulo 9, versículo 28 e 29. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Eles estavam se referindo a um demônio que eles estavam tentando expulsar de uma pessoa. Jesus respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Perceberam? Os discípulos não estavam preparados para aquela batalha. Eles não sabiam orar? Sabiam. Eles não estavam preparados para aquela batalha, para aquele momento, porque faltava ainda equipamentos para que eles pudessem enfrentar aquela batalha. O sétimo princípio, então, que nós vemos é: seja específico em suas orações. Meus irmãos, como isso é algo difícil nas nossas igrejas hoje. As pessoas tendem a orar de forma generalizada. Senhor, abençoa a vida dos nossos irmãos. Senhor, abençoa os pedidos que foram feitos aqui neste momento, nesta casa, nesta noite, nesta manhã. Senhor, abençoa os missionários que estão no campo. Nós precisamos ser específicos em nossas orações. Filipenses capítulo 4, versículo 6, mostra isso para nós. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Algo que tenho falado muito na igreja, meus irmãos, e aqui eu volto a repetir, é que orações genéricas têm pouco ou nenhum resultado satisfatório. Entretanto, orações específicas têm o poder de mover montanhas. Como eu vou dizer assim para Deus: Senhor, mude as montanhas de lugar? Não, o Senhor disse: este monte, esta montanha. Se você pedir que este monte, esta montanha saia daqui para ali, eu o farei, se você tiver fé. Então nós precisamos ser específicos. Por isso, peça a Deus que lhe apresente pedidos específicos que são baseados nas Escrituras. O melhor meio para aprendermos a orar é através das Escrituras. O oitavo e último princípio que nós encontramos: busque encontrar parceiros comprometidos que vão se unir e concordar com você em oração. Quando crentes se unem em orações específicas, é perceptível a presença de uma atmosfera sobrenatural de poder.
Mateus capítulo 18, verso 19 diz: Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Na história do protestantismo mundial, todos os grandes avivamentos e despertamentos espirituais nasceram de orações unidas e intensas. Por isso, meus irmãos, concluindo então esse estudo de hoje, esta mensagem de hoje, esse momento juntos aqui, algo que precisa ficar claro é que o crescimento almejado no relacionamento com o Pai só é possível através de uma vida poderosa de oração. Assim, à medida que você se familiariza com os 8 princípios descritos aqui para a oração, Deus transformará a maneira como você ora. Por isso, peça a Deus que o ajude a orar de acordo com os princípios bíblicos da oração genuína. Ah, e lembre-se, se você comparecer ao treino diário, Deus lhe ensinará a orar. Lembra da mensagem anterior? Do jovem que ficava falando com o treinador, que queria treinar, mas não aparecia ao treino? Se você comparecer ao treino diário da oração, Deus lhe ensinará a orar. Tá bom? Vamos orar neste momento então. Senhor, eu peço, Pai, neste momento, a tua presença santa, que fale, Senhor, ao coração de quem está nos acompanhando. Fale, ó Deus, a vida de cada uma dessas pessoas. Ajude-os neste momento a adentrarem numa vida poderosa de oração, usando, Senhor, destes princípios, usando dessas diretrizes, para que suas vidas sejam relevantes na oração, aonde quer que estejam. Senhor, em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, meu amigo. Aguardo você nas próximas mensagens.